E aí, pessoal, boa noite. Shalom, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo. Eu tive até compartilhando com algumas pessoas na live de sábado que eu e o Igor fizemos. O Instagram apresentou um bug, uma coisa inexplicável. O próprio Instagram, eu acho que ele não está suportando, né? O provedor não deve estar suportando a demanda tão grande que tem acontecido nesses tempos de pandemia. Então eu não consegui salvar a live no IGTV. E aí eu tomei a iniciativa, gravei, fiz uma gravação falando dos pontos principais do livro do Deus que se Revela. A gente vai repetir um pouco daquela dinâmica que teve. Eu selecionei mais ou menos as mesmas perguntas que o Igor tinha me feito. E aí eu acho que vai ser bom que nós vamos discutir um pouco aqui a importância do livro, os parâmetros que o Francis Schaeffer usou nesse terceiro volume. Então, que vocês aproveitem bem, compartilhem, se quiserem salvar, mas a proposta é essa, nós continuamos discutindo esses assuntos pertinentes à hipermodernidade, e o Schaeffer é sempre válido nesses tempos, legal? Então nós vamos falar do Deus que se Revela, que é o terceiro volume da trilogia, essa clássica trilogia do Schaeffer, essa trilogia que inicia com A Morte da Razão, segundo volume, O Deus que Intervém, e finaliza no Deus que se Revela, que no título original é He is there and he is not silent, que traduzindo literalmente quer dizer ele existe e não está calado. Então ele talvez seja o mais apologético dos três volumes, justamente que o Schaeffer ele faz esse contraponto da cosmovisão judaico-cristã frente aos aspectos filosóficos da nova teologia, os próprios aspectos teológicos da nova teologia, sobre a decadência da epistemologia moderna. Então, ele sempre, ao mesmo tempo que ele primeiro introduz, ele discute o nível da secularização atual, o Schaeffer vai ao mesmo tempo fazendo links, ele faz esses insights muito bacanas, já dentro da própria tradição judaico-cristã, e trazendo as respostas necessárias para mostrar essa superioridade do cristianismo histórico. Não é Covid não, tá? É de tanto falar. Mostrar essa superioridade do cristianismo histórico frente a essa nova teologia e os aspectos filosóficos, teológicos, epistemológicos da nova teologia. Então o livro ele é subdividido nessas partes, e aí ele vai falando. Na primeira parte ele fala sobre a questão da metafísica, na segunda parte a necessidade moral, a terceira parte ele já é uma parte mais condensada, o Schaeffer fala sobre epistemologia, e também ele fala em dois apêndices, né, que é a revelação proposicional e um pequeno apêndice B, que é o fé versus fé. Legal? Então ele é bem didaticamente, daquele modelo bem pastoral, não deixando também de lado o sabor acadêmico. O Schaeffer ele faz ele construiu uma obra magnífica, e é um livro que eu recomendo a todos, não só ele, mas a trilogia em si, que é uma trilogia essencial para nós entendermos as questões essenciais e fundamentais do mundo ocidental nesse século XX, no século XXI e também no século XX. Legal, pessoal? Então eu vou mais focar nas perguntas para a gente ir trabalhando aí. O tema é truncado muitas das vezes, mas
eu vou tentando ser o mais didático possível, porque é um livro que ao mesmo tempo é um livro de fácil leitura, ele é um livro complexo e muitas vezes se você não leu A Morte da Razão, nem o Deus que Intervém, às vezes você vai ficar um pouco perdido, mas qualquer coisa, você me chama no direct lá do Instagram mesmo e a gente vai conversando e saneando essas dúvidas, legal? Então a gente na live de sábado, a primeira pergunta que foi nos dada no diálogo foi por que a nossa geração cristã do século XXI é tão divorciada da filosofia. Isso é legal demais porque o Schaeffer ele inicia justamente falando desses aspectos metafísicos. E eu gosto de dizer o seguinte, e isso reflete hoje em grande parte da mentalidade cristã, e o Schaeffer ele já inicia dizendo isso, que muitas vezes os cristãos eles frequentemente caem num grave erro de destacar de maneira muito demasiada o fato que o homem está perdido debaixo da ira de Deus e sugerindo que ele não é um nada, um zero à esquerda. E o Schaeffer fala assim, olha, a Bíblia não diz isso, ela diz ao contrário, que o homem, há algo grandioso no homem e ele fala, olha, talvez nós perdemos a maior oportunidade de evangelização da nossa geração, porque nós não frisamos nesse aspecto que a Bíblia mostra que o homem é algo grandioso. Algo transformou o homem no ser cruel que ele é hoje, mas essa grandiosidade não foi apagada. Então o Schaeffer já inicia esse capítulo já fazendo essa breve introdução, para ele entrar nesses aspectos metafísicos. Então ele diz assim que o campo do pensamento filosófico, eles são dois, que é a metafísica, né, que trata do ser, da existência, e em segundo lugar o campo da moral. E o terceiro, ele diz que é a epistemologia, que é o problema do conhecimento. Então, o Schaeffer fala assim, olha, que a filosofia e a religião, elas lidam com as mesmas questões básicas. E os evangélicos, os cristãos, evangélicos e católicos, eles tendem a esquecer desse ponto, porque como a filosofia e a religião tratam das mesmas questões, que são tão diferentes, elas usam as mesmas explicações e às vezes as terminologias elas se divergem. Então ele fala assim que as questões básicas, tanto da filosofia quanto da religião, e o Schaeffer fala na religião no sentido lato, e isso inclui o cristianismo, são questões do ser. Isso é de algo que existe, do homem, do seu dilema moral, da epistemologia de como o homem adquire esse conhecimento. A filosofia também vai lidar com esses pontos, mas o mesmo acontece com a religião também, incluindo o cristianismo ortodoxo. Então, o Schaeffer diz, olha, que a filosofia, primariamente, e um dos sentidos dela, ela como disciplina, né, um tópico do currículo acadêmico. Essa é a ideia que a gente realmente associa de filosofia. Schaeffer fala isso. Então, um estudo altamente técnico, que poucas pessoas são capazes de acompanhar. Então, nesse sentido, o Schaeffer fala, poucos são filósofos. Mas ele fala que tem um segundo sentido, que nós não devemos esquecer se nós quisermos entender o problema da pregação do Evangelho no século XX, e eu estendo isso como licença poética ao século XXI. Ele fala no século XX, escreveu em 1972 esse livro. Então ele fala que a filosofia também significa a visão de mundo de alguém. Então ela vai praticamente convergir com a cosmovisão, que é essa concepção também, a cosmovisão é essa visão de mundo que nós temos. Então nesse sentido, Schaeffer fala que todos nós somos filósofos,
pois todos temos uma visão de mundo. Isso vale tanto para um homem muito simples, o Schaeffer usa o exemplo de um homem cavando uma vala, quanto para um filósofo profissional acadêmico. Então, ele diz, olha, os cristãos, por causa disso, por se prender basicamente no conceito acadêmico da filosofia, eles têm desprezado essa mesma filosofia, e essa tem sido uma das fraquezas do cristianismo ortodoxo, o Schaeffer fala. Que nós nos vangloriamos, e falando dos cristãos, desse desprezo à filosofia e nos orgulhado excessivamente na condenação de tudo quanto diz respeito ao intelecto. É muito legal quando ele aborda essa parte. Então, e aí ele fala, ó, nenhum ser humano é capaz de viver sem uma visão de mundo. Por isso, não há ser humano que não seja filósofo. Então, basicamente isso. E você nota isso nos círculos, em grande parte dos círculos cristãos, esse desprezo ou um pouco valorização dos aspectos filosóficos. E isso é uma coisa que o Schaeffer já tinha denunciado, entre aspas, já desde aquela época, essa decadência. Então, e o Schaeffer fala, olha, ninguém pode sustentar com coerência que tudo seja caótico e irracional e que não haja respostas fundamentais. Pode-se até afirmar, né, ele diz, teoricamente, que tudo seja caótico, mas não pode sustentar essa afirmação na prática. Então ele fala, se na verdade tudo é caótico, sem nexo e absurdo, a ciência também, bem como a vida geral, nós vamos chegar a esse final. Ele fala, nem mesmo seria possível viver, porque se nós não partíssemos do pressuposto que o universo, esse universo exterior que existe, que de determinada forma, certa ordem, o que o ser humano conforma com tal ordem, de modo a conseguir viver nele. Então, até esse universo ele vai ser uma bagunça, até esse universo ele vai ser algo totalmente desconecto. O Schaeffer ele parte para essa linha mostrando que nós vamos ver mais adiante a questão de você partir de algo que não seja pessoal, ou seja, partir do impessoal, toda a nossa linha e estrutura de cosmovisão e de pensamento, ou seja, e de busca do conhecimento vai ser totalmente prejudicada e distorcida. Então, basicamente isso. É uma crítica muito bem construída que o Schaeffer faz das questões desse divórcio do cristianismo ortodoxo, mas na verdade não é do cristianismo ortodoxo, né? Porque o cristianismo ortodoxo ele traz essa proximidade dos campos do conhecimento, mas de certa forma, se nós formos olhar a nível macro, incluímos cristãos ortodoxos, que basicamente se relegaram aos aspectos unicamente da fé, mas na fé num sentido bem privado, bem privatizado, e houve esse abandono dos campos do conhecimento. Então essa primeira parte, o Schaeffer foca nisso. E isso trouxe resultados muito significativos, resultados muito nefastos no próprio pensamento ocidental. Então esse foi aquele abandono gradativo da cosmovisão, da estrutura de pensamento judaico-cristão. Legal, pessoal? Depois nós começamos a segunda pergunta foi: por que se iniciarmos o ponto de partida pelo impessoal não explica as questões existenciais? É o que nós vamos falar. Então o Schaeffer, ele ainda falando da questão metafísica, ele diz o quê? Que ele fala até do Sartre, né, do Jean Paul Sartre, que uma declaração do Sartre, que a questão filosófica básica é que as coisas existem. Ou seja, as coisas elas existem ao invés de que não existem. Então o Schaeffer já começa introduzindo nisso. Ele fala assim que a primeira resposta elementar
é que tudo existe, tudo que existe originou-se absolutamente do nada. Em outras palavras, parte-se do nada. É preciso que... Então ele fala assim, olha, é preciso que seja algo que eu chamo de nada de nada. O Schaefer diz isso. Tem que ser um nada de nada. Ele não pode ser algo, nem algo nada. Então o Schaefer fala, se nós quisermos aceitar essa resposta, tem que ser nada de nada e não pode haver nenhuma energia, nenhuma massa, nenhum movimento, nenhuma personalidade, ok? Então o Schaefer fala que a descrição do nada, ele usa até uma ilustração muito legal. Ele fala assim, ó, você imagina uma lousa, né, um quadro negro, que nunca foi utilizado, um quadro negro virgem. E aí nessa lousa você traça uma circunferência do qual você encerra tudo dentro dela. E não havia nada dentro do círculo. Então, em seguida, o Schaefer diz, você apaga essa circunferência. E aí ele fala, isso eis o nada do nada. Então, ele fala que nós não devemos deixar alguém alegar que está começando com nada, para depois partir de alguma coisa. Da energia, seja da massa, do movimento, da personalidade. Porque isso já seria algo e alguma coisa não pode ser nada. Então, e ele fala que ele nunca viu ninguém sustentar esse posicionamento, pois é impensável supor que tudo que hoje existe tenha surgido do nada absoluto. Mas, teoricamente, é a primeira resposta possível. Então, o Schaefer já fala isso. Então ele fala que a segunda resposta possível no campo da existência é que tudo que existe teve um começo impessoal. Esse elemento pessoal pode ser massa, energia, movimento, mas todos são impessoais e igualmente impessoais. Então ele fala assim não faz muita diferença. Fundamental como você começa. Então ele fala que muitos integrantes da modernidade concluíram a partir daí que por estarem partindo de partículas de energia e não da tradicional massa, teriam dado uma resposta melhor. Compreendem? Ele até fala que Salvador Dalí fez isso naquele período surrealista do misticismo, novo misticismo que ele abraçou em determinado momento da sua vida. Então ele fala que esses pensadores dessa época, eles não têm uma resposta melhor. Porque continua impessoal. A energia é tão impessoal quanto a massa e o movimento. E o Schaefer fala que se nós aceitarmos a origem pessoal de todas as coisas, nós estaremos diante de um reducionismo, um tipo de reducionismo. Ele fala que esse reducionismo, ele alega que tudo que existe, desde as estrelas até o próprio homem, deve ser entendido, em última instância, como algo reduzido a um fator ou a fatores originais impessoais. É complexo, mas eu estou tentando ser bem assim, didático para a gente entender. Então o Schaefer prossegue quando ele fala assim, olha, então se algo o grande problema em começar pelo impessoal é buscar sentido em aspectos particulares. Então ele fala que o particular pode ser um fator individual, qualquer coisa individual, ou partes separadas de um todo. Então ele fala que uma gota d'água é algo particular, assim como um ser humano. E se começarmos com o impessoal, então, o Schaefer fala, incluindo o homem, aí sim as coisas terão qualquer sentido, qualquer relevância. Ele fala, ele questiona isso. E ele continua dizendo, ninguém forneceu resposta para isso. Porque em toda a história do pensamento filosófico, do Oriente ao Ocidente, ninguém forneceu uma resposta inadequada. E aí ele fala, olha, partindo do impessoal, tudo, inclusive o homem, ele precisa ser explicado em termos de impessoalidade.
acrescida de tempo ou acrescida de probabilidade. Então, o Schaefer fala que isso é um engano na nossa mente. É um engano na nossa mente. Porque não há outros fatores na fórmula. Porque não há outros fatores que possam existir. Se começarmos por algo impessoal, nós não podemos contar com nenhuma forma de conceito que o Schaefer diz que é teleológico, ou seja, são conceitos relacionados com um fato e uma causa final. Então ninguém jamais demonstrou, ele fala, como o tempo acrescido da probabilidade e partindo desse surgimento impessoal, poderia produzir complexidade necessária no universo, sem falar da personalidade do homem. Então ninguém nos forneceu evidências suficientes para tanto. Então, resumindo, ele quer dizer o quê? Que algo impessoal, um início impessoal, nunca pode gerar algo tão pessoal e tão particular como o homem, por exemplo. Ok? E aí ele fala que essa resposta, muitas das vezes, partindo impessoal, é o que ele chama de panteísmo, que é um novo pensamento místico. Na época era novo, mas era um novo velho pensamento místico. E ele fala que na maioria dos pensamentos místicos são tipos de panteísmo. E ele fala que quase todas as teologias modernas, liberais também são panteístas. Muitas vezes ele fala que isso começa por um elemento impessoal, mas na verdade é um truque semântico que ele diz. Ele faz até como se diz, ele diz, olha, se nós considerarmos a raiz teísmo, introduz uma conotação pessoal, quando na verdade está falando de algo por definição impessoal. Então ele não gosta muito dessa terminologia panteísmo. E ele fala que nas discussões dele, ele nunca deixava alguém falar de modo irrefletido sobre o panteísmo. E por isso que ele gostava mais de pantudismo, que ele fala que as antigas religiões, tipo o hinduísmo e o budismo, bem como o misticismo moderno e a nova teologia panteísta, elas não são realmente panteístas. Elas são mais pantudistas, e ele explica bem isso no Deus que Intervém, no segundo volume. Então ele fala, olha, independente da forma assumida por esse novo pantudismo, inclusive a forma científica moderna, que reduz tudo a partículas de energia, ele fala, nós vamos estar sempre diante do mesmo problema. Em todos eles, o fim vai ser impessoal. E aí? Então ele fala, olha, esses problemas sempre existirão. A necessidade de unidade e a necessidade de diversidade. Então o pantudismo, segundo Schaefer, ele dá uma resposta à necessidade de unidade, mas não necessidade de diversidade. Porque se nós partimos do impessoal, não haverá sentido ou significado na diversidade. Ok? Então, é aí que ele começa a mostrar que as ciências naturais, por exemplo, elas que sustentam fazendo tudo começar por partículas de energia, e isso é uma forma de pantudismo, ele usa esse exemplo, e os livros de teologia liberal também são completamente pantudistas, e aí ele fala, olha, se nós começarmos pelo impessoal, como os pantudistas são obrigados a fazer, não haverá explicações verdadeiras quanto à existência em toda a sua complexidade, ou a personalidade, ou a hombridade, entre aspas, que ele usa, do homem. Então, aí ele fala, olha, que uma terceira explicação possível começa por uma origem pessoal. E com essa nós esgotamos as possíveis respostas elementares para a existência. Ele fala, olha, que isso é verdadeiro,
Isso não quer dizer, ele fala assim, que não haja detalhes que não possam ser discutidos, ou subtópicos, ou subescolas, mas essas são as únicas escolas básicas do pensamento que são possíveis. Então, ele fala assim, vamos traçar uma linha e discutir ou refletir sobre a partir daquilo que é pessoal. E ele fala que esse ponto de partida parece ser precisamente oposto do impessoal. Algo de pessoal deu origem a todo o resto. Então ele fala, nesse caso, o homem, enquanto ser pessoal, aí sim ele vai ter um sentido. Ele vai ter um sentido. Então, quando nós partimos de algo pessoal, e esta é a origem de todo o resto, então o pessoal tem um sentido e o homem e as suas aspirações não são sem sentido. As aspirações do homem, a realidade, da personalidade, estão alinhadas com o que existia originalmente e o que sempre intrinsecamente existiu. Isso é sensacional. E aí, ele fala que se os cristãos têm resposta nesse ponto, uma resposta impressionante eles terão. Então, ele fala assim, por que nós cristãos, então, continuamos falando grandes verdades de uma forma que ninguém entende? E ele fala, por que nós continuamos falando para nós mesmos o que o ser humano está perdido ao mesmo tempo que o amamos? E ele fala que a grande desgraça do homem de hoje é que ele não consegue ver sentido no próprio homem. Mas se nós partimos de uma origem pessoal, estaremos em situação totalmente opostas. E eu gosto que ele fala numa determinada altura do livro, que ele fala assim que a gente pode usar a imagem de dois vales. Ele fala um vale repleto de água com um vale adjacente desprovido de água. E ele fala que quando há o degelo nas montanhas, e ele estava falando isso dos Alpes suíços, a água degelada, né, descongelada, a neve que se transforma em água líquida, ela vaza para o segundo vale e com isso de uma hora para outra o segundo vale começa a encher-se de água. E, então ele fala que enquanto o nível de água do segundo vale não ultrapassa o nível de água do primeiro vale, todos concluem que há uma possibilidade real que o segundo lago se origine do primeiro. E aí ele fala que se a água no segundo vale ultrapassa o nível de água do primeiro vale, em 10 metros ninguém sustentará essa explicação. Então ele fala, quando nós partimos de uma origem pessoal de todas as coisas, então nós então estaremos em condições de entender a vocação do ser humano para a personalidade, como uma das explicações possíveis, ok? E aí ele fala que se nós partirmos de um nível inferior à personalidade, no final teremos que reduzir a personalidade ao impessoal. E ele fala que o mundo científico moderno assim procede no seu reducionismo, no qual a palavra personalidade limita-se ao caráter do impessoal acrescida de algum tipo de complexidade. Então, no mundo científico materialista, seja da sociologia, seja da psicologia ou das ciências naturais, o ser humano ele é reduzido a algo impessoal, acrescido de algum tipo de complexidade. E aí o Schaeffer fala que se nós, ao invés disso, admitirmos uma origem pessoal, nós temos ainda outra opção ao nosso alcance. E ele fala que esse é um próximo passo para o nosso entendimento. Optar por Deus ou por deuses. E ele fala que o problema de optarmos por deuses ao invés de Deus é que os deuses limitados não são grandes o suficiente. Então, para obtermos uma explicação adequada quanto à origem pessoal, nós necessitamos das duas coisas, ele fala. Necessitamos admitir um Deus infinito pessoal ou um Deus pessoal infinito,
e necessitamos da unidade e diversidade pessoal em Deus. E aí o Schaeffer prossegue, né, que quando nós pegamos a primeira alternativa, um Deus infinito pessoal, e esse Deus só infinito pessoal, ele já é suficientemente grandioso. E aí ele fala que Platão, em sua época, já admitia os absolutos para que as coisas tivessem algum sentido. Mas que a dificuldade de Platão, que ele enfrentava, residia no fato que seus deuses não eram suficientemente grandes para atingir o fim desejado. Então, embora ele reconhecesse essa necessidade, ela acabou caindo por terra, porque os deuses dele não eram grandes o suficientes para serem ponto de referência para os seus absolutos, para os seus ideais. Então, o Schaeffer fala que na literatura grega, muitas vezes o destino ele parece estar por trás dos deuses, controlando-os. Em outras ocasiões, os deuses é que estão a controlar o destino. E o Schaeffer fala, por que essa confusão? Porque tudo falha nesse ponto do seu pensamento, ele diz. Pois os seus deuses limitados não são suficientemente grandes. Então esta é a razão por que precisamos de um Deus infinito e pessoal. Isso é o início para nós entendermos as demais coisas. E o Schaeffer fala que, em segundo lugar, necessitamos de unidade e diversidade pessoal em Deus. Pois que nós vimos que precisamos de um Deus pessoal, então nós precisamos de uma unidade pessoal na diversidade. Então, sem isso, nós nunca vamos encontrar as respostas que buscamos. E o cristianismo, o Schaeffer diz, as tem na Trindade. Então ele fala que aí nós estamos falando da nossa necessidade filosófica no campo do ser, da existência, do fato que Deus existe. E é nisso que tudo se baseia. Ele existe mesmo. É espetacular, né? Então ele fala que isso não há outra resposta suficiente além desta apresentada. E ele fala que por mais que nós possamos pesquisar a filosofia das universidades, nos subterrâneos, em qualquer outro lugar, não importa onde, ele fala, não há resposta filosófica suficiente para a existência, para o ser, do que aqui nós acabamos de discutir anteriormente. Então ele fala que existe somente uma filosofia, uma religião capaz de preencher essa necessidade constante em toda a história do pensamento humano, seja ele oriental ou ocidental, antigo ou moderno, novo ou velho. Somente uma preenche essa necessidade filosófica da existência do ser. E trata-se justamente da resposta do Deus judaico-cristão. Não um conceito abstrato como antes o Schaeffer diz. Mas antes, Deus existe de verdade. E Ele existe. E essa não tem outra resposta. E os cristãos ortodoxos, o Schaeffer fala, nós devemos sentir-nos envergonhados de terem defendido, de terem sido defensivos, né? De termos sido defensivos por tanto tempo. E o Schaeffer diz, naquela época, 1972, não é tempo de sermos mais defensivos, porque não há outra resposta possível para os tempos modernos. É espetacular, né? É maravilhoso. E aí ele fala, ele retoma ainda nesse mesmo capítulo, já nessa parte final, falando da necessidade da metafísica, ele fala, vamos voltar então mais uma vez ao infinito pessoal. Então ele fala, se nós olharmos o aspecto da infinitude de Deus, veremos um total abismo em Deus de um lado, o homem, os animais, as flores, as máquinas de outro. Pelo lado da infinitude de Deus, ele se encontra só, ele fala, ele é o infinitamente outro.
Então ele fala que ele é em sua infinitude contrária a todas as demais coisas. Ele diferencia-se de todo o resto porque só ele é infinito. Então ele é o criador, tudo mais foi criado. E o Schaeffer fala, ele é infinito, tudo mais além dele é finito. Então tudo mais se originou e se desenvolveu a partir da criação. Assim, tudo o mais é dependente e apenas, Schaeffer diz, ele é independente. Então ele fala, isto é absoluto pelo lado da sua infinitude. E ele fala, olha, por isso que nos diz respeito à infinitude de Deus, o homem encontra-se tão separado de Deus quanto um átomo ou outro qualquer elemento da máquina do universo. E ele fala, olha, se nós olharmos pelo aspecto de Deus como ser pessoal, o abismo estará localizado entre os homens, os animais, as plantas, as máquinas. Ele pergunta, por que está assim? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele dá essa resposta. E ele fala que não se trata de uma doutrina qualquer ou algo dogmático para ser repetido mecanicamente, ou uma afirmação conveniente. E trata-se sim de algo que se encontra no fundo da urdidura de todo o problema, da queimadura de todo o problema. O Schaeffer fala, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso, se levarmos em conta o fato de que Deus é um Deus pessoal, o abismo não se encontrará em Deus e o homem, mas entre o homem e todas as demais coisas. Ok? E aí, se a gente olha pelo lado da infinitude de Deus, o homem estará tão separado de Deus quanto um átomo ou outro aspecto finito qualquer do universo. Então, o Schaeffer diz, obtemos assim uma resposta ao homem ser finito e ainda assim pessoal. E ele fala assim, olha, essa não é a melhor explicação possível para a existência. Ele fala, trata-se da única resposta. Então ele fala que é por essa razão que somos capazes de sustentar que o cristianismo e sustentar o cristianismo sem anular a nossa integridade intelectual, ok? Então a única resposta possível para tudo o que existe é que ele, o Deus pessoal infinito, existe. E aí o Schaeffer prossegue, né, dentro dessa construção de como somente um Deus infinito e pessoal poderá responder às nossas necessidades existenciais. E ele fala mais à frente que se assim não fosse, teríamos um Deus que necessitava criar a fim de poder amar e se comunicar. Muito legal essa parte. Então ele fala que nesse caso, Deus dependeria do universo da mesma forma como o universo depende de Deus. Mas o Schaeffer diz, Deus não depende da criação. Deus não depende do universo da forma que o universo depende dele. E o Schaeffer fala, por que seria assim? Porque estamos diante de uma trindade completa e verdadeira. Então, as pessoas da trindade comunicavam entre si e se amavam antes da criação do mundo. A trindade era plenamente satisfeita em si mesma. E ele fala que a trindade não foi algo inventado para ir ao encontro de uma necessidade. A trindade já estava lá, e ela satisfazia essa necessidade. Então, eles deram conta, né, quando a doutrina da Trindade foi compreendida, eles se deram conta que na Trindade nós temos tudo que as pessoas estavam discutindo e especulando, mas para o que não havia explicação. Então a Trindade explica tudo aquilo que não tem explicação.
E o Schaeffer diz que, mais uma vez, essas questões trinitarianas não são a melhor resposta. Elas são ela é a única resposta. E ele fala que ninguém mais, nenhuma outra filosofia foi capaz de oferecer respostas para a unidade na diversidade. E ele fala, olha, o cristianismo tem uma solução, graças à existência da Trindade. É a única explicação para o fato de que as coisas existirem é que Deus, o ponto de origem, existe. Então, nós podemos dizer, então, duas coisas. A única resposta para o problema metafísico da existência é que o Deus pessoal infinito existe. E a única resposta para o problema metafísico da existência é que a Trindade existe. Espetacular isso. E o Schaeffer fala no final desse capítulo que se nós quisermos alcançar aquelas grandes, ele chama de titânicas respostas, o cristianismo deve apresentar uma resposta completamente bíblica. Precisamos de uma postura completamente bíblica para obter explicações ao problema filosófico básico da existência daquilo que é. Então nós necessitamos de conteúdo bíblico completo acerca de Deus, de que Ele é o Deus pessoal, infinito e o ponto de partida original. E ele fala no final, e Ele não está em silêncio, Deus não está em silêncio. Então ele fala que a razão por que temos essa resposta é que o Deus pessoal infinito, o Deus inteiramente trino, não tem se calado. Ele nos revelou quem Ele é, e ele fala que esse conceito de inspiração e revelação nesses termos, nós vemos como ele acaba com os altos e baixos do pensamento moderno. Ele não está em silêncio. E esta é a razão que nós sabemos que ele falou. E o que ele nos disse, o Schaeffer indaga. Ele fala assim, ele nos falou somente sobre as demais coisas? E o Schaeffer fala, não, ele nos contou a verdade sobre si mesmo. E pelo fato de nos ter contado a verdade acerca de si mesmo, de que ele é o Deus pessoal infinito e trino, nós temos a resposta para a existência. E ele conclui essa parte dizendo que o ser humano, começando por si mesmo, pode definir o problema filosófico da existência, mas não pode gerar por si mesmo a resposta, para si mesmo a resposta ao problema. Então ele fala que a resposta a esse problema da existência é que o Deus pessoal infinito e trino existe. E que o Deus pessoal infinito e trino não está em silêncio. Ok? Então essas são as praticamente primeira metade do livro, as discussões da primeira metade do livro. E agora nós vamos entrar na segunda metade do livro, que ele fala da necessidade moral. E aí nós vamos também como que o impessoal também afeta o nosso conceito de moral. Então o Schaeffer inicia o capítulo 2 falando sobre isso, que o ser humano é diferente do não humano, porque o ser humano é pessoal. Ele tem a hombridade, entre aspas, humana que o distingue do não humano. Então ele fala, esse é o primeiro problema. Ele é diferente por causa da sua hombridade. E ainda assim ele é finito. Ele não tem um ponto de convergência em si mesmo. E o Schaeffer fala que a gente poderia expressar de outra maneira, né? O estranhamento do homem de si mesmo, ele diz, e de outros seres humanos no aspecto moral. Ele começa a falar justamente sobre isso. Então, isso ele já fala, já nos conduz à palavra moral. E aí, ele fala, olha, até agora
que foi discutido no livro, nós nos apegamos ao problema da metafísica, mas agora essa segunda parte ele já vai introduzir dentro dos aspectos da moral. Então ele fala que se nós deixarmos de lado a resposta que não diz haver respostas no campo da razão, a primeira resposta que nos foi dada a esse dilema moral, assim como no campo da metafísica, é a origem impessoal. Então Schaeffer fala que a finitude do homem é a sua limitação. Então ele não consegue ser um ponto de referência suficiente para si mesmo. Mas ele fala que a crueldade do homem sempre foi considerado como distinta da sua finitude. Então ele fala que se nós precisamos notar algo e se aceitarmos a origem pessoal, acabaremos no final chegando a um ponto que a finitude do homem e a sua crueldade se tornam a mesma coisa. Então, essa é uma regra absoluta, ele fala. Não importa que tipo de impessoalidade nós partamos, ele fala assim, das partículas de energia do cientista moderno, do pantudismo do Oriente ou da teologia neo-ortodoxa, ele fala, essas coisas vão fundir-se em um só problema. O Schaeffer relata. E se nós partimos da origem pessoal, a moral ela não existe como moral propriamente dita. E a solução para a moral certamente acaba encontrando na asserção de que não há moral. E ele fala que não importa quão sofisticada possa ser expressa. Então ele fala que a partir da origem impessoal, tudo no final das contas será indiferente no campo da moral. Então ele fala que a moral somente será mais alguma forma de metafísica de ser. Então ela vai por fim desaparecer, restando uma área filosófica somente ao invés de duas. E aí o Schaeffer fala que nesse ponto nós poderemos falar do que seja antissocial ou daquilo que a sociedade não aprecia, ou mesmo do que nós particularmente, individualmente, não apreciamos, mas nós jamais poderemos nos referir a algo que seja definitivamente certo ou definitivamente errado. E se nós partimos do impessoal, a alienação do homem, como ela se dá atualmente, o Schaeffer diz, ele fala que só será possível devido à casualidade, ou seja, ela tornou-se algo desalinhado com o que o universo sempre foi. Ou seja, o Schaeffer diz, vai ser uma sombra daquilo que o universo sempre foi, impessoal. Então ele fala que esse dilema do homem, a tensão do homem, se partirmos do impessoal, nunca encontrará no terreno da moral. Muito pelo contrário, ele vai fazer que o homem foi desalinhado em relação ao universo como esse sempre foi e intrinsecamente é. Então ele fala, olha, então vamos lá, continuamos supondo que o começo foi impessoal e que o homem acabou por acaso tornando um ser com aspirações, inclusive ações morais para as quais não há realização completa no universo como tal. Então ele fala que o ser humano foi desviado por ter desenvolvido emoção, senso moral, quando na realidade as mesmas não têm razão em ser em si no universo. O que o Schaeffer quer dizer? Que o começo foi impessoal, mas em alguma etapa o homem se tornou moral. O impessoal se tornou pessoal. E aí ele fala que essa é a alienação cósmica da nossa geração e o grande problema da nossa geração. Então ele fala que esse é o grande problema, esse problema da alienação cósmica, inclusive no campo da moral, ele fala. Então o ser humano tem um senso moral, ainda que no universo como ele o seu sentimento esteja completamente desalinhado com o que existe. Então o Schaeffer pergunta, o que seria esse senso de moral?
E ele fala que escolheu essa expressão simplesmente não é porque ele está referindo a nenhuma norma específica. Ele deixa bem claro isso. Ele está falando que todos os seres humanos sempre sentiram, né, que há uma diferença entre o certo e o errado. E todos os seres humanos têm o senso moral. E ele fala que em algum tempo, nós sempre iremos encontrar um único homem. E ele fala que em tempo algum nós não encontraremos um único homem sem sinal disso. Todos os homens, até os piores criminosos, eles têm essa percepção do certo e do errado. E ele até fala que, independente, pode ser uma prostituta menor de idade, ela vai ter um senso moral. Pode ser um criminoso encarcerado numa penitenciária de segurança máxima, ele vai ter um senso moral, o que é certo e o que é errado. Então ele fala que nós não vamos conseguir encontrar o determinista, nenhum seguidor convicto da psicologia comportamental sem senso moral. Todos vão ter. E ele fala que por mais que não exista moral propriamente dita, ele vai se contradizer. Então, ele fala assim, encontramos pessoas com senso moral, o que na realidade só nos conduz à alienação cósmica total. Pois o Schaeffer fala que se partimos do início impessoal, em um universo como ele não há lugar para uma moral propriamente dita. Então não há padrão no universo que dê um sentido final às palavras como certo e errado. E se nós partimos desse impessoal, o universo torna-se totalmente silencioso em relação a qualquer uma dessas palavras. Ok? É sensacional isso. E ele fala, né, justamente que se observarmos todos aqueles lugares, por exemplo, do Oriente, em que o panteísmo se impôs de forma consistente, o Schaeffer diz, nós vamos descobrir que o erro final, o seu karma, né, final, se quiser assim denominar, encontra-se no fato que ele mesmo não aceitará a sua impessoalidade. Em outras palavras, ele não aceita quem ele é. Isso é um problema do karma. E a proposta, uma das propostas da encarnação é essa, é você voltar melhor, ou seja, você não aceita no fundo, existencialmente, a sua impessoalidade, ok? E o Schaeffer continua, vamos traçar a linha pelo impessoal. Ele fala que alguém pode até usar termos religiosos ou mesmo termos cristãos. Ele fala que não há absoluto final e não há categorias finais acerca do certo e do errado. E aí ele prossegue que, como consequência, o que resta pode ser denominado de diferentes formas, em diferentes culturas, mas vai tratar-se, no fundo, somente de um termo relativo. Ele fala ou algo social, estatístico, situacional e nada mais além disso. Então ele diz que nós poderemos admitir situações estatísticas, éticas ou padrões das médias, mas não poderemos ter moralidade. E aí ele fala, finalmente, né, finalizando, que temos que entender nesse contexto que estar certo faz tão pouco sentido quanto estar errado. Que a moral desaparece enquanto moral e ficamos somente com o aspecto metafísico. E aí somos apenas pequenos contra os grandes e nada tem sentido de certo e errado. E aí o Schaeffer fala que nós chegamos a este ponto na nossa cultura ocidental, porque o homem se vê como algo que originou na impersonalidade, na partícula de energia e mais nada. Então nós somos deixados ou fomos deixados somente com éticas estatísticas. E nesse contexto simplesmente não há nada que se possa denominar moral propriamente dita. E aí o Schaeffer entra no aspecto religioso. Ele fala que se nós mudarmos para a linguagem religiosa, ao invés da secular, pode parecer que a gente desvia um pouco do foco, mas quando nós investigamos
que o que há por detrás de palavras religiosas, elas não têm mais sentido real do que uma redução naturalista ou psicológica a condicionamentos e reflexos. E aí ele fala que por trás dessa conotação religiosa das palavras não encontraremos nada mais do que o mesmo problema que encontramos no mundo secular. Em outras palavras, são pequenas letargias espirituais que nós vamos apresentar. Então o conceito de moral enquanto moral, ele certamente vai desaparecer. E o Schaeffer fala, quem expressou melhor isso foi o Marquês de Sade. Ele exemplifica que o Marquês de Sade, com seu determinismo químico, fez aquela clássica declaração dele, o que é, certo é. Então, quem admite uma origem pessoal não poderá objetar nada quanto a isso. E o Schaeffer ainda fala, olha, vamos fazer um resumo então. Se nós partimos da origem impessoal, não haverá explicação possível para a complexidade do universo, ou para a personalidade do homem. Como nós discutimos anteriormente, no início da nosso vídeo, o Schaeffer fala, olha, não é que o cristianismo ofereça a melhor resposta, mas que se nós partimos de uma origem pessoal, na verdade, nós não teremos absolutamente resposta alguma para as questões metafísicas. Se partimos do princípio impessoal, nunca vamos obter respostas. E a mesma coisa no campo da moral. Se partimos do impessoal, não importa como nós denominamos essa força impessoal, não restará sentido para a moral. E aí o Schaeffer diz, vamos agora diametralmente ao oposto disso. Partimos do pessoal. E ele fala, com essa resposta nós temos uma possibilidade de distinguir a moral da metafísica. E ele fala, e isso é muito profundo, né? E ele deixa bem claro que isso é muito profundo. Por mais simples que possa parecer, é muito complexo. Ele fala, então, enquanto a origem impessoal nos conduz a uma fusão entre moral e metafísica, a origem pessoal nos abre a possibilidade de manter esses campos separados. Quer dizer, em outras palavras, a finitude do homem pode ser separada da sua crueldade. E aí o Schaeffer diz, beleza, legal. Se dizemos isso, deparamos com uma questão muito séria, muito contundente. Se partimos da origem pessoal e olharmos para o ser humano como ele é atualmente, como explicar o dilema da crueldade humana? Em que tipo de perspectiva nós podemos considerá-la? E aí o Schaeffer diz, olha, há duas possibilidades. A primeira é que o homem é hoje, com toda a sua crueldade, aquilo que ele sempre intrinsecamente foi. É isso que o homem é, ponto. Então ele fala, dizer que homem equivale a ser aquele que é cruel e os dois lados não podem ser separados. Mas ele fala que se for verdade que o homem sempre foi cruel, somos apresentados para dois problemas. E ele fala que o primeiro problema é que se o homem foi criado por um Deus pessoal infinito, como poderíamos escapar da conclusão de que o Deus pessoal criou um ser humano cruel, também não seja ele mau, ele mesmo mau e cruel. E aí ele fala que o próprio o Charles Baudelaire, ou Baudelaire, ele diz, ele cunhou aquela célebre frase, né? Se Deus existe, ele é o diabo. Então, e o Schaeffer diz, então beleza, se essa frase do Baudelaire está certa, os cristãos que acreditam na Bíblia provavelmente reagiriam de forma negativa a essa sentença. Mas por outro lado, se a gente pensar, após alguma reflexão,
um verdadeiro cristão acabará concordando com ele. Que se houvesse uma linha ininterrupta, ou seja, o homem é desde o início até hoje, então nós vamos chegar à conclusão lógica que Deus é mau, ele é diabólico. Mas aí que há uma diferença. O Camus ele lidou com o mesmo problema, só que de um ponto de vista um pouco diferente. Ele argumentava que se existe um Deus, nós não podemos lutar contra o mal social, pois se o fizermos, estaremos lutando contra Deus, que fez o mundo como é. E aí o Schaeffer fala, o que esses dois homens dizem é irrefutável, e se aceitarmos a premissa básica de que o homem se encontra onde ele sempre se encontrou, de que tem havido uma continuidade da crueldade intrínseca, ou seja, nunca houve uma mudança. Então o homem sempre foi mau. E ele fala que muito do que é religioso, especificamente na teologia liberal do Ocidente, acaba migrando para o campo do irracionalismo. A fé se torna irracional e diz que não tem resposta para isso. Mas o Schaeffer diz, e deu um exemplo de como dar um salto, um passo de fé contra a razão e tudo que é razoável e dizer que Deus é bom. O Schaeffer começa a defender agora o conceito que Deus é bom. E aí o Schaeffer ele começa a dizer assim que